interessante aqui de Tiwanaku é que Tiwanaku também era uma cultura que tinha a capacidade de desenvolver pirâmides. A gente observa muitas vezes um apelo forte ao turismo egípcio, falando que somente lá você vai encontrar pirâmides, mas isso é uma mentira. Nos Andes Centrais e na Mesoamérica você pode encontrar também estruturas piramidais, tão complexas quanto as pirâmides do Egito. O grande problema é a falta de conhecimento que a gente tem da nossa própria, das nossas próprias culturas que correspondem às Américas. Então é muito interessante isso, de observar como uma cultura tão complexa como a cultura Tiwanaku se desenvolveu aqui nesse lugar, no altiplano da Bolívia. O que é interessante sobre a cultura Tiwanaku é que a cultura Tiwanaku era uma cultura com conhecimento avançado de astronomia. Então a gente observa muito dessa complexidade astronômica aqui no Santuário Arqueológico de Tiwanaku. Inclusive um dos grandes estudiosos desse lugar, o Arthur Poznański, ele mesmo sugeriu que Tiwanaku é um tipo de calendário astronômico. Como eu citei anteriormente, como a gente tem uma parte ínfima deste lugar desenterrada, creio que muitos mistérios ainda podem vir à tona sobre a história pré-colombina, e isso é muito legal. E recomendo a vocês que possam comparecer aqui, se vocês tiverem curiosidade, aqui a Tiwanaku, porque é muito interessante. Como eu sempre falo para os meus amigos, infelizmente passaram para a gente uma ideia de que as culturas, sejam elas mesoamericanas ou andinas, são culturas de terceira categoria, são culturas atrasadas. Muitas vezes se tem um apelo turístico só para aquilo que está na Europa, ou muitas vezes no Oriente Médio, mas tem muita coisa interessante aqui também nos Andes. Eu só fui, claro, já estudava isso, mas eu só fui ter um impacto um pouco mais profundo depois que eu visitei o Museu Pré-Colombino de Cusco, e lá você percebe que as culturas dos Andes Centrais são culturas tão avançadas e importantes na história da civilização humana. Então por isso que é muito importante a gente também tirar um tempo e começar a investigar um pouco mais sobre culturas tão complexas, culturas tão extraordinárias que a gente encontra aqui, principalmente nos Andes Centrais, na América do Sul, Bolívia, Peru, principalmente. Creio que vocês não vão se arrepender. E aqui é muito mais barato. Aqui eu paguei R$70 para ter acesso a praticamente tudo. No Peru, para visitar Machu Picchu, infelizmente ainda é bem puxado. Mas em comparação a Machu Picchu, Tiwanaku é um lugar muito interessante para se conhecer. Então a gente vê aqui o sistema construtivo, Muro Pirâmide de Acapana, a parte aqui, o muro da Pirâmide de Acapana.
como eu falei, ainda tem muita coisa para ser revelada ainda sobre a Capana. A gente não tem quase nada ainda desenterrado. Então é muito interessante. E como eu citei anteriormente sobre as teorias sobre o desaparecimento desse lugar, né, que a gente observa que alguns eruditos falam que essa cultura ela foi de uma certa parte minando por meio de mudanças climáticas. Ao menos quando você entra aqui e observa, como a gente observou em Pumapum, que agora aqui em Acapana, é que os blocos estão jogados por todas as partes. Como se algo tivesse passado e dizimado esse lugar de maneira muito rápida. Como eu citei anteriormente, eu particularmente tenho muito respeito sobre as mitologias, as lendas, as tradições dos povos locais, e a tradição aimara fala que esse lugar foi dizimado por um grande dilúvio. Dilúvio este que também é relatado por mais de 300 culturas ao redor do planeta. Então eu penso que não é mera coincidência que 300 culturas relatem a mesma coisa. E o mais interessante é que tanto aqui na Bolívia quanto no Peru nós encontramos o mesmo eco mitológico do dilúvio, digamos, não? A cultura Timú, por exemplo, no Peru, também você encontra lendas a respeito de como a cultura foi dizimada. E, segundo as lendas locais, ela foi dizimada através de um grande dilúvio, de uma grande inundação. A gente observa aqui um símbolo que tem muita representação nos Andes, que é a Chacana. Ela tem ligação com a Cruz do Sul, que era uma constelação sagrada para as culturas andinas, principalmente os incas. E mais uma vez a gente vê o fenômeno se repetindo aqui, já em outro setor aqui do sítio arqueológico, que é aqui o complexo de Cantatalita. Então mais uma vez a gente observa blocos enormes, aparentemente aí jogados como peças de quebra-cabeça, e a gente observa a complexidade da arquitetura aqui da cultura Tiwanaku. Claro que, como eu citei anteriormente, a configuração desse lugar não representa a originalidade, uma vez que foi modificado, foi reconstruído. Então, mesmo assim, todas as mudanças que a gente observa aí no sítio arqueológico, ainda é muito interessante a gente poder observar a complexidade arquitetônica aqui de Tiwanaku.